Boa tarde, vereadora Silmara, que preside os trabalhos, senhoras e senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde também quem nos acompanha nesse momento através da TV Legislativa, também pelas nossas mídias sociais. Eu inicio a minha fala hoje destacando a visita e o convite que recebi enquanto membro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na última sexta-feira, eu, o vereador Carlos Wagner, o Alemão, estivemos lá na reunião do grupo de trabalho que consiste entre a AGIR, o CETERB e também a Prefeitura Municipal de Blumenau, na busca de discutir o transporte coletivo aqui da nossa cidade, de buscar uma solução para o novo modelo do transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. Eu tenho dito, vereador Alemão, que a CPI tem trazido à luz o assunto transporte coletivo e que essa CPI possa servir justamente para nós discutirmos o que vai ser o transporte coletivo depois da pandemia, depois da Covid-19. Nós estamos, dia após dia, construindo esse novo modelo, e eu fiquei muito feliz em saber e acompanhar um pouco da evolução do trabalho desenvolvido através desse grupo de trabalho, que visa justamente isso, né? Discutir o transporte, discutir os números do transporte e discutir o que vai ser o transporte coletivo aqui na nossa cidade. É um assunto bastante delicado, é um assunto que merece a atenção devida a todos os entes públicos envolvidos, principalmente esses que falei no início, que fazem parte do grupo de trabalho aqui da nossa cidade. E eu tenho a certeza, pelo que acompanhei lá naquela reunião, que nós vamos ter, logo, logo, um plano de ação com relação ao transporte coletivo robusto, dentro da realidade, consolidado em cima de números e dados que a nossa Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes tem e que vai conseguir, com certeza, junto da AGIR, junto também dos órgãos da Prefeitura Municipal de Blumenau, construir esse novo modelo. Nós precisamos utilizar essa ferramenta que trouxe à luz o transporte coletivo para levar essas informações para o usuário. Tenho dito isso, essa CPI, ela precisa também entregar alguma coisa para o nosso usuário do transporte coletivo. Nós precisamos, e o prefeito Mário é o primeiro a admitir isso, né? Nós evoluímos sim com relação ao transporte, mas muito ainda precisa ser feito. Nós não temos mais a situação de a pessoa ir para o ponto de ônibus e ter a insegurança de que o ônibus não vai passar. Isso, infelizmente, era uma realidade, vereador Rolf, até pouco tempo atrás. Hoje, o usuário tem a confiança de que o ônibus vai passar naquele momento em que está pré-estabelecido. Mas nós precisamos melhorar ainda mais. E disse isso lá na ocasião, vereador Alemão, de que nós precisamos discutir, sim, a possibilidade de modernizar o transporte coletivo com a migração da função do cobrador. Nós falamos isso aqui durante a nossa comissão parlamentar de inquérito, tanto através do representante da Blumob, quanto com o representante do CETERB, também quanto o representante do grupo de trabalho, falando o quanto impacta na tarifa do transporte coletivo da nossa cidade a questão do cobrador. E também fiquei muito feliz quando nós recebemos a informação do representante da empresa que isso poderia ser de forma escalonada, combinada, em que se poderia fazer a melhora dessa mão de obra para que esse profissional possa desempenhar outras funções dentro da empresa, sem, com isso, se perder a qualidade do serviço. Falei lá na reunião que seria interessante nós conversarmos com o usuário para ver se não é mais interessante, vereador professor Gilson, nós tirarmos o cobrador
e voltarmos a ter a possibilidade dos terminais, dos pré-embarques, que infelizmente nós não temos mais aqui na cidade. Trazer de volta esse conforto para o usuário, trazer de volta essa possibilidade que acaba acelerando o transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. Claro, isso tudo conversando com o usuário, isso tudo conversando com o sindicato, isso tudo embasado em dados, embasado em números. Eu tenho a certeza de que o usuário sentiria no dia a dia a melhora com relação ao transporte coletivo de Blumenau. Concedo uma parte ao nobre vereador Ailton de Souza. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereador Ito? Vereador, obrigado pela parte, eu parabenizo, é um tema muito complexo, um tema complicado que a gente tem há muito tempo debatido aqui nessa casa, mas eu não vejo com bons olhos a retirada dos cobradores dentro dos ônibus, pelo fator até da acessibilidade, vereador Matias. Por quê? Você imagina se tiver que parar em algum local, o motorista vai ter que se deslocar para ir lá erguer alguém que precisa, um cadeirante, algo pode ser nesse sentido, o tempo que ele vai perder. E dentro do próprio ônibus, uma segurança. Muitas vezes o cobrador inibe os assaltos, ele inibe as coisas que vêm acontecendo, o assédio, muitas vezes, que tem uns safados que se encostam nas mulheres dentro dos ônibus, e o cobrador está ligado, está prestando atenção e já pode chamar a atenção e coibir. Então, eu acho muito perigoso a retirada dos cobradores, sem contar a geração de emprego também. Eu acho que temos que achar uma solução, sim, temos que achar. Essa empresa, eu acho que já passou da hora, é uma realidade. Temos que achar um meio de que a gente possa, uma solução de imediato, que a gente não possa ter prejuízo em todos os lados. Concedo uma parte também ao nobre vereador Gilson de Souza. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereador Gilson? Vereador Matias, acho importante a sua fala e importante principalmente a garantia de que tudo isso será discutido com o usuário, que será discutido com o sindicato, será discutido com todo mundo essa situação da retirada ou não dos cobradores, da discussão ou não da tarifa. Mas o importante é que nós tenhamos algo para ofertar ao cidadão. Não dá, obviamente, para fazer como foi feito em Joinville. Se tirou o cobrador e simplesmente a tarifa não diminuiu, vereador Diego Nazato. Então, essas situações precisam ser realmente... O que não pode é se retirar benefícios, retirar cobrador, enfim, e não tiver um impacto direto na tarifa, não tiver um impacto direto na qualidade do atendimento. Nós precisamos ofertar, como eu disse, fazer uma oferta ao cidadão, fazer uma oferta ao cara que usa o transporte coletivo, para que ele possa ficar e para que ele possa ter a opção de forma racional de deixar o carro para vir para usar o transporte coletivo. Mas que se faça essa discussão de forma calma e com todos os envolvidos. Não venha da noite para o dia um projeto para retirar. Concedo uma parte com muita honra, vereadora Terezinha. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereadora Terezinha? Vereador Matias, eu queria dizer que, não sei quem é que esteve aqui antes de mim, falando sobre a questão do ônibus, acho que foi o Ito, né? A importunação sexual, né? Quem não sofre não sabe o que é, mas 33% na região onde a gente vive relatou das meninas, mulheres, enfim, que sofrem a importunação. E que quem interfere quando elas, né, chamam por socorro é o motorista que para, é o cobrador que chama. Então, isso já é um dado muito importante. E o outro dado, acho que eu nem preciso dizer, porque isso é claro, que nós já estamos vivendo um índice de desemprego alarmante. Aí a gente vai ter mais o número de desemprego dos cobradores e assim por diante. Alguém pode dizer, mas eles vão ser realocados em outros locais. Será? Então, tem duas coisas aí muito importantes, mesmo que se converse, como diz o vereador Gilson, acho que não é tão fácil assim de resolver. Obrigada. Obrigado a todos os vereadores que contribuíram e abrilhantaram ainda mais a minha fala. Eu solicitaria mais 3 minutos, vereadora Silmara, para a gente concluir o nosso pronunciamento hoje. Mais 3 minutos para o senhor concluir. Obrigado. Eu continuo dizendo que essa questão do cobrador é um assunto que precisa ser, com certeza, discutido e muito, né? Não seria a simples retirada, mas a migração dessa mão de obra dentro da empresa, seja essa mão de obra atualizada para que esses profissionais possam, de repente, tirar a sua carteira de motorista e virem a serem motoristas, seja para desempenhar qualquer outra função dentro
da empresa. Enfim, isso também seria, como eu disse, uma situação escalonada, não seria trabalhar numa sexta-feira e a partir de segunda-feira está todo mundo demitido. Mas nós precisamos, sim, discutir o que nós desejamos para o transporte coletivo da cidade de Blumenau. Nós precisamos modernizar. Se daqui a pouco seja essa modernização através também da possibilidade de disponibilizar câmeras para poder dar ainda mais segurança ao usuário, que assim seja feito. Se a gente poder fazer essa solicitação, essa migração do cobrador para que isso influencie diretamente no valor da passagem, e isso fique ainda mais atrativo para chamar o usuário de volta para o transporte, que assim seja. Se isso seja feito para que a gente possa reativar as estações de pré-embarque, dando mais conforto e mais agilidade para o transporte coletivo, que dessa forma seja feito. Nós temos um grande desafio, isso eu tenho a certeza que é consenso entre nós, e que precisa, sim, de uma atenção do poder público, dessa Câmara de Vereadores, enquanto representantes da comunidade blumenauense, dos usuários. Nós precisamos debater, discutir e, de forma conjunta, chegarmos a um denominador comum. É isso que a sociedade espera de nós, é isso que o usuário do transporte coletivo espera dessa Casa Legislativa. Eu agradeço pela atenção de todos. Uma boa tarde.